Boa tarde, estamos aqui mais uma vez no Mapeamento Cultural. Hoje entrevistando essa figura ilustre, professor Valdécio Fernandes, ele que é professor, escritor, poeta. Então, para a gente iniciar a nossa pesquisa, queria perguntar quando iniciou sua trajetória? Olha, essa trajetória, ela se inicia, assim, toda trajetória, eu diria que ela se inicia quando a gente se entende por gente, né? Eu nasci num sítio aqui pertinho da cidade, e desde cedo, lá no sítio, a gente tinha muitos aspectos da questão da cultura popular, embora a gente não compreendesse isso ainda. Mas, por exemplo, para quem é sertanejo, no mês de março tem o dia do São José. Então o pessoal tem o costume de roubar o santo para chover. E naquela época era uma grande festa cultural a deixada do santo, né? Onde todo mundo vai acompanhando, cantando, soltando foguetão, e aí tem todos aqueles enfeites. E aquelas coisas, aqueles enfeites, aquelas alegorias, aquelas histórias, e sempre me chamavam a atenção, aquela coisa colorida e tal. E aí, a partir daí, a gente ia vendo, por exemplo, tinha um senhor que morava lá perto também, que ele gostava muito de trazer uns cantadores de viola para fazer cantoria na casa dele. Então, tudo isso ia fazendo. E aí, a gente, pequeno, quando vem para a cidade geralmente vem um circo, hoje nem tanto, porque a cultura circense hoje ela tá, por exemplo, aqui na cidade nós temos os palhaços, tal, mas um circo dificilmente vem para cá, e quando vem já não fica muito tempo, porque já não existe mais público como existiu há algum tempo. Mas aí, por exemplo, a gente vinha para a cidade e aí via todas essas coisas e ia se vendo. Aí, por exemplo, eu fui crescendo, comecei a estudar numa escola estadual. E aí lá a gente tinha, por exemplo, no mês de junho, as quadrilhas. E aí as quadrilhas juninas, elas já vão também trazendo alguma coisa da questão cultural. Mas o que me fez mesmo entrar nessa questão de movimento cultural foi quando a gente começa a participar de grupo de jovens, e aí tem a questão dos movimentos, aí festa da padroeira vem as gincanas, e as gincanas culturais, elas vão dando esse aspecto, esse espaço para que a gente possa participar dessas coisas. E aí, por exemplo, hoje, na atualidade, eu exerço mais a profissão, por exemplo, de escritor, digamos assim, tanto de poeta, escritor enquanto poeta, ou enquanto narrativas, né? Mas aí, assim, eu lembro que um dos primeiros textos que eu escrevi foi para uma gincana, né, um texto de teatro para participação de uma gincana. E aí são essas coisas que vão dando essa motivação para a gente ir escrevendo. Mas é como eu disse, tanto a questão das deixadas de santo, quanto a questão de assistir um espetáculo do circo, ver uma argolinha que a gente tinha muito também na cidade, e aí a gente vai começando a compreender, aí vinha grupos de outra cidade apresentar, e aí você vai olhando aquilo e vai dizer assim, nossa, um dia eu quero estar fazendo isso. E aí, dando um salto mais para frente, na década de 90, aqui na cidade, começa-se todo um trabalho, e aí dentro desse trabalho é organizado um encontro de teatro, e aí nesse encontro de teatro, a gente já tinha a formação de um grupo, e aí a gente participa, como grupo participante, da organização desse encontro, que foi o primeiro escambo de teatro de rua, né? Que é um movimento que existe até hoje, né? Daqui de Janduís ele foi ganhando forças, aí foi para o Ceará, foi para o Maranhão, foi para o Piauí e tantos outros estados onde já acontecem os encontros do escambo, né? Mas é por aí. E qual foi, você tinha mais ou menos quantos anos nessa época? A partir dos 10 anos, 11 anos, como eu disse, lá no sítio a gente já, logo cedo a gente via isso. Porque em sítio tudo é festa, tudo é cultura. Debulhar feijão é um espaço de cultura, a farinhada é um espaço de cultura também, né?
Isso. Mas aí, mais aos 14 anos, quando eu vim estudar aqui na cidade, foi exatamente aos 10 anos já, né? Porque Sim. a gente ficou um tempo no sítio e depois é que veio para cá. Mas aí, a partir desses 10 anos de idade é que a gente começa mesmo nessa. Mas agora, me entender mesmo, dizer assim, como, não que eu me sinta um artista, mas entender como artista, eu diria que aí pelos seus 16, 17 anos, que é quando eu começo realmente a sistemar as coisas de uma melhor forma, né? E começar a compreender isso também. Ter participado também do projeto Recriança, que mobilizou a questão da vinda de outros grupos, de outros artistas para a questão do escambo, foi uma coisa também que me deu essa régua e esse compasso para eu poder entrar nesse mundo, né? Participar desse projeto juntamente com Rai Lima e outros artistas, outros profissionais, me deu também essa condição, porque tudo isso, nós somos uma construção, né? A gente vai aprendendo um pouquinho com cada um para ir formando também nossas personalidades artísticas. E já puxando para essa questão, acabou de citar o próprio Rai Lima, que é um dos grandes mestres, né, da cultura popular, da cena poesia. Queria te perguntar quais foram as suas principais referências e o que mais motivou você a entrar nesse Olha, meio. o Rai, sem dúvida, ele é uma das minhas grandes referências, né? Nessa questão do teatro, da cenopoesia, que aí entra a poesia, o teatro, a música, a dança. Agora, com relação à poesia, no caso, eu gosto de escrever a poesia de cordel, aí eu tenho Antônio Francisco como uma referência, seu João do Posto, que é um poeta aqui de Caraúbas também, como outra referência, seu Zé Bezerra de Assis, lá de Patu. Essas pessoas vão, como aquela história, a gente vai bebendo na fonte dessas pessoas, né? São pessoas com as quais a gente tem a oportunidade de conviver e aí vai aprendendo também, porque tem determinadas coisas que a gente precisa treinar para aprender, né? E o treino também ele se dá na oralidade, na observação, não é? Para que você possa ir se aperfeiçoando e crescendo naquilo que você quer fazer. Para você ser um bom profissional, você precisa estar sempre estudando, observando, experimentando. E sua experiência, a gente está falando da sua experiência cultural, mas além de ser esse escritor, esse poeta, o senhor também foi professor. Sim. Né? Professor, aliás. Para você ter uma ideia, eu comecei como professor de educação artística. Sim, né? Não sabia. Então, assim, e aí você ser um arte educador, já está dizendo, você tem que se envolver com a arte mesmo, né? Exatamente. E é uma época em que, nos anos 80, em que não era fácil você ser professor de arte, porque você tinha que inventar coisa, porque você não tinha nada de sistematizado para dizer assim, não, vamos fazer isso, isso aí. Você ia trabalhando também com experimentos, né? Isso. Era com dança, era com teatro, era com poesia, e eu trabalho desde sempre numa mesma escola, né? Nessa escola onde eu trabalho, que vocês já devem ter passado por lá, você acredita que não, mas o cinegrafista ali já. Que é a Escola Luiz Gugel. Isso. E de lá a gente tem todo um trabalho, desde a década de 90, que é o trabalho também com a questão cultural. Nós temos todo ano a Semana Cultural, que durante esse processo acontecem palestras, oficinas e trabalhos voltados para a questão da arte e da cultura, e de lá muitos dos grupos da cidade se formaram a partir desse trabalho. Pois eu comecei lá como professor de educação artística, e aí estou até hoje, né? Depois eu me atrevi a me tornar professor de português, e é isso. Sim. E como é que você vê como a questão da faculdade, de ser professor de português incentivou tanto na sua parte pedagógica mesmo, como também essa sua parte como escritor, né? Porque, querendo ou não, ajuda bastante, né? Olha, eu vejo o seguinte, você ser professor, se você achar que é só um transmissor de conhecimento, eu peguei no livro, eu vou passar. Você precisa ser artista, você precisa dominar todos os outros campos de conhecimento para você ser, na verdade, um bom educador. Na verdade, eu me sinto um educador, né? Eu não sou professor, eu não professo nada,
na verdade eu vou trabalhando com essas coisas. E eu sempre procurei nas minhas aulas de língua portuguesa trabalhar com a música, né? E aí o texto poético, né? Porque toda composição ela tem um texto poético, e aí trabalhar com esses alunos. E tem determinados conteúdos linguísticos de gramática que você pega uma música, você não precisa nem explicar muita coisa, porque a música tá ali e já te ajuda, né? Eu gosto muito, eu acredito que você deve conhecer uma canção de Menino Ascioli chamada Espumas ao Vento, né? Sim, que é uma música famosa, todo mundo quando escuta tem sempre uma coisinha, e ela tem uns versos assim, umas coisas interessantes, e quando a gente chega do 8º para o 9º ano, que aí a gente vai trabalhar as funções da linguagem, as figuras de linguagem, você pegando essas canções, você não precisa moer muito, porque a própria canção já explica, né? Porque já imaginou você dizer, você vai explicar tipo uma sinestesia, ou uma metáfora, mas aí você pega uma canção que explica, por exemplo, o que é uma comparação, né? Isso, é verdade. Né? E assim, por aí vai. E dentro desse seu âmbito, tanto pedagógico, né, como educador, como o senhor mesmo diz, e também como essa pessoa, essa referência cultural, o que foi que mais marcou no seu desenvolvimento, na sua trajetória? Olha, eu diria a você que o que me transformou durante esse processo todo foi eu ter participado de um projeto chamado Recriança, que era um projeto que trabalhava arte, educação e cidadania com crianças e adolescentes. Então, ter participado desse projeto foi, tipo assim, um outro gás na minha vida, porque era um projeto tipo de... Hoje a gente chama de educação em espaço não escolar, né? Isso. E a gente trabalhava num local onde não tinha salas estruturadas, era um galpão, e aí nesse galpão tinha um pátio onde se fazia o campo de futebol, e aí que era um prédio abandonado, quer dizer, não abandonado, não utilizado, né? É uma usina, e aí nessa usina era onde funcionava o projeto Recriança. E aí lá tinha, por exemplo, uma casa de motor, aí lá tinha uma abelha, que no dia que essas abelhas estavam enjoadas, ninguém podia fazer nada, porque senão elas... Mas aí a gente ia procurando coisas. Aí com a chegada de Rai, que foi alguém que trabalhou com a gente também nesse projeto, por isso que eu citei ele como uma dessas referências, aí ele começa a trabalhar a questão dos espaços, né? Das pedras, porque como a nossa cidade tem muitas pedras, muito lajedo e tal, então ele começa a trabalhar a poesia a partir das pedras, nos espaços abertos, nos espaços públicos. Aí é como eu te digo, o ter feito parte do projeto Recriança foi algo que modificou a minha forma, inclusive, de ver as coisas. Esse trabalho lá, a gente... no momento talvez não tivesse a compreensão da dimensão do que era esse trabalho, mas ele já era feito com uma intenção, mesmo sem se pensar, é isso aqui, numa metodologia Paulo Freire, mas era um trabalho da vivência de Paulo Freire, porque a gente vivia a partir da realidade. Então, não existia, por exemplo, o oficineiro de dança vai programar uma coisa, o de reforço escolar vai programar uma coisa, não. A gente programava a partir do que aquelas crianças e adolescentes traziam. Porque, por exemplo, quando um dia choveu, e aí como lá tinha muito barro, esses meninos começaram a brincar com o barro e fazer armas, revólver de brinquedo, de barro. E aí a gente começa a pensar no que é que nós vamos fazer com isso, o que é que eles estão querendo dizer com isso. Porque naquela época, final dos anos 80, início dos anos 90, a violência era muito forte aqui, então essas crianças era o que elas viam, era a questão da arma, a questão que elas reproduziam. E aí o que que a gente pensou? A gente sentou, vamos pensar aqui o que a gente pode pegar esses revólveres de barro e em que a gente pode transformar. De repente a gente pensou, tem uma música de Arnaldo Antunes que ele diz, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? Então vamos pensar o seguinte, esse mesmo barro que dá para fazer o revólver, dá para fazer aquela panelinha da feijoada. Então a gente começou
Aí contratamos duas mulheres que faziam umas louceiras, olheiras que faziam panela de barro, e elas foram para lá ministrar uma oficina de produção de panela de barro para depois a gente fazer a feijoada com aqueles meninos que faziam os revólver de barro, aprenderam a fazer as panelas, né? Porque além disso tinha também os que aprenderam a fazer rede de pescar, outros tem umas cadeiras que era muito comum nas casas do povo rico, umas cadeiras com umas palhinhas assim, parece um crochê, né? E aí tem os meninos que aprenderam, tem inclusive um deles que depois disso se tornou, era a profissão dele, era empalhar essas cadeiras, né? Era todo um projeto. Então, Recriança foi algo que deu assim, fez essa mudança na minha vida. E aí tudo isso eu levei para a minha profissão de educador, de professor, de trabalhar o conteúdo não apenas pelo conteúdo, mas qual é a função social dessa arte, qual é a função social desse ensinar, qual é a função social desse conteúdo para a vida dessa pessoa. E isso que é importante que a gente faça. É uma coisa que eu acredito que é uma das um dos maiores desafios para a gente que somos educadores. Eu serei um futuro educador, assim pretendo ser. E acredito que realmente a gente procurar uma razão, fazer com que os alunos compreendam a razão social. E dentro do espaço em que eles convivem, principalmente, é muito importante. Eu acho que eu fico muito admirado, fico muito feliz em ouvir esse trabalho, porque eu já tinha estudado sobre o projeto Recriança já um tempo atrás, e às vezes por ver uma perspectiva de uma pessoa de fora, a gente não consegue compreender esses pequenos detalhes que fazem a diferença dentro do aspecto cultural que foi esse momento. E assim, eu acredito que deva ter sido um processo que também amadureceu você de certa forma, né? Muito, muito. E existe mais algum outro momento que você poderia incluir, que pode ter influenciado, que possa ter marcado também, além do projeto? Além do projeto Recriança, eu acho que trabalhar na escola em que eu trabalho até hoje é uma das coisas. Tanto é que se algum dia chegasse alguém a dizer assim, você vai ser transferido para uma outra escola, eu não sei como seria, porque eu não me vejo trabalhando num outro espaço, com uma outra metodologia, com um outro jeito de fazer, a não ser como a gente faz na escola onde eu trabalho, porque além de mim, tem um quadro de outros professores também que seguem essa mesma metodologia, esse mesmo jeito de fazer as coisas, que é exatamente trabalhar a arte, trabalhar com as pessoas para que elas sejam gente, que é o que importa, né? Você não aprender apenas, eu vou, inclusive hoje é dia 26, né? Isso, 26, dia da inscrição do Enem, eu vou aprender que é para eu passar no Enem, que é para eu entrar para a faculdade. A gente precisa disso também, porque a gente precisa entrar na universidade, a gente precisa ir mais além, mas a gente precisa principalmente aprender a ser gente, né? Saber quem somos nós, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que é que nós queremos com isso, porque é isso que importa. Então, acho que para mim, além dessa transformação que me fez o Recriança, o fato de eu fazer parte do grupo de profissionais da Escola Luiz Gugel, que é o local onde eu trabalho. Eu não sei se eu teria condição de trabalhar num outro momento, num outro espaço, que não fosse ali onde eu estou. Estou chegando, inclusive, eu já sou um idoso, estou chegando quase na minha aposentadoria, mas eu quero terminar os meus dias lá, como eu estou terminando, né? Sim. E dentro desse... A gente falou sobre a questão da universidade. Queria saber um pouco como é que foi esse seu processo no período que era mais difícil, né? O acesso. Então, naquele tempo, como é que foi essa dificuldade? E assim que você concluiu, como foi a satisfação de estar nesse ambiente? Olha, eu tenho 2 graduações, né? Eu me graduei primeiro em Pedagogia e depois em Letras.
E aí depois disso ainda fiz um pós-graduação em gestão educacional. É um nome bem bonito. Gestão educacional e criatividade na solução de desafios. É um nome assim que quando eu vejo... Mas deixa eu dizer uma coisa. Eu vou tentar encurtar, porque, por exemplo, quando a gente começou pedagogia, nos anos 90, eu já, inclusive, já trabalhava, né? Porque esse processo todinho de trabalhar no Recriança, trabalhar no Aloysio Gugel, eu tinha só o ensino médio, né? Eu tinha um curso de auxiliar de escritório, depois eu fiz um curso de magistério que o município implantou, inclusive na escola Aloysio Gugel. Nessa época eu já trabalhava lá como professor, e aí eu fiz o primeiro ano de magistério lá no Aloysio. Durante o dia eu era professor do fundamental e à noite eu era aluno do ensino médio, da mesma escola. Aí a gente entra para a pedagogia. Naquela época não existia a pista asfaltada como tem hoje, era a estrada de barro. Não existia um carro, uma rota, um ônibus como vocês vão hoje para Mossoró, para Açu, para Caraúbas, para onde vão, até mesmo para Patu. A gente ia, era um carro alugado, e quando esse carro alugado estava quebrado, a gente ia no caminhão que carregava o lixo. E aí, era um carro, as condições não eram de hoje, porque naquela época já existiam leis, mas não eram tão rigorosas quanto hoje, então esses carros podiam ir. Por exemplo, não tinha uma coberta. Teve vezes da gente chegar lá em Patu, todo molhado, e ter que assistir aula. Eu entrava no banheiro, tossia a roupa e vestia, porque era dia de prova, não podia perder, tá? Sim. Mas aí assim, e aí estudava de noite, no outro dia de manhã, de 7 horas, você já tinha tá lindo e maravilhoso para dar o seu expediente normal. Mas a gente chegava, por exemplo, com um trabalho para apresentar no dia seguinte. E aí como é que a gente ia fazer se tinha um expediente todo? Se desse tempo para fazer ainda quando chegasse de noite, fazia. Se não, roubava um tempinho do expediente para ir uma coisa ali ou outra e fazendo. Mas era dificuldade, mas deu certo. Em 97, eu estava lá dançando a valsa com a minha mãe. Tem até uma foto por ali, olha, na parede ali. Acho que é aquela lá. Sim. Mas deu certo. E aí, pronto, fiquei um tempo, terminei em 97. Como eu disse, já trabalhava como professor, né? Continuei. Então. Quando é agora, já nos anos 2000, 2012, aí eu sempre tive o desejo de fazer letras, né? Eu era professor de português, só que eu tinha pedagogia. Mas aí quando foi agora em 2012, o campus de Patu abriu para o curso de letras. Aí eu resolvi me matricular, porque tinha um colega também que eu ficava dizendo, não, mas faça a matrícula, se inscreva aí. Ainda era o PSV, né? O Processo Seletivo Vocacionado, que era foi o último ano de vestibular. Aí ele disse, eu fiz minha matrícula, e aí eu me inscrevi, e aí quando ele fez, não, agora eu vou ter que fazer a minha, aí fez. Aí deu certo, passamos os dois, então fizemos. Eu fiz parte da primeira turma do curso de letras lá em Patu. O curso de letras, ele me ajudou muito a compreender algumas coisas, porque quem faz letras pensa, agora é professor de português, vai aprender português. Todo curso universitário, ele precisa, a gente precisa entender que ele é uma chave para que a gente possa compreender algumas questões, né? Isso, ele vai ensinar muita coisa não, você precisa aprender aquilo ali, mas você precisa, porque é a prática que vai te fazer. Aí o nosso curso, a gente conseguiu, digamos assim, transmitir algumas coisas e fazer com que a turma, por exemplo, numa das disciplinas, aquelas que você tem umas optativas, sim, a professora elegeu como optativa literatura de cordel, porque tinha gente lá que já vinha desde o início fazendo algum trabalho. Tinha algum trabalho para apresentar, vamos pegar para literatura de cordel. E aí os colegas que eram do meu grupo já foram também aprendendo e já aprimorando as histórias lá, de maneira que quando tinha no final, todo mundo já estava também trabalhando, sim, com a questão da literatura de cordel, né? Foi muito legal. Inclusive teve um trabalho nosso que era fazer uma resenha, nós optamos por resenhar em cordel o livro Morte e Vida Severina, e a gente transformou Morte e Vida Severina em literatura de cordel. Fez a resenha, né, com a resenha, sim, clássica, com as credenciais e tal, mas a gente resenhou também, fazendo a mesma coisa, iniciando com as credenciais do autor, quem era João Cabral do Melo Neto, e depois contando toda a história. Agora, qual foi o desafio?
eram 6 colegas do grupo, 6 comigo, né? Sim. Então os outros 5, cada um ficou com uma parte, e aí tinha que pegar aquela parte e fazer em cordel. Mas aí como fazer se a gente não sabia? Vai escrevendo, vai pensando aí, depois a gente vai. Aí quando a gente sentava, dava uma olhada e arrumava na métrica, na rima, e ao final deu certo. E em relação a tudo isso que já foi falado, tanto no seu trabalho no projeto Recriança, seu aspecto também como professor, o que você acha que é, como é que você vê a importância de todo esse seu trabalho perante a sociedade, de todas essas questões que você fez, como você vê essa importância? Paulo, Vitor, eu não vou dizer assim que eu quero servir de exemplo para alguém. Não sei, seria muita audácia da minha parte dizer isso, assim, mas o que eu gostaria mesmo era que as pessoas tomassem como exemplo e pensassem assim, ele teve e tem todas as dificuldades, mas conseguiu aprender e apreender algumas coisas. Então, se ele conseguiu, eu consigo também. Porque assim, às vezes a gente acha que, não, eu não consigo, eu não posso, não tenho condição de fazer isso. Eu nunca reclamei de nada. Se eu fosse contar a minha vida a vocês, talvez era capaz de vocês saírem daqui chorando e dizer assim, mas rapaz, para que a gente foi fazer aquela entrevista? Porque eu não vou sair contando para ninguém, não. Mas eu já passei fome também, como muita gente. A gente acha que todo mundo... né? Sim. Mas eu já passei muita dificuldade. Meu pai tinha vez que ele vinha para a cidade, em vez dele fazer a feira, ele ia jogar baralho. E a gente ficava a semana todinha sem a feira. Mas aí a gente foi se acabar com isso. Ai, meu Deus, não. Tinha a minha mãe, que era também uma batalhadora, e aí a gente ia batalhar com ela, né? Aí eu vou fazer disso, ai, mas eu sou um coitado. Só não, eu fui atrás. Por isso que eu tô aqui hoje. Bonito e gordo. Né? É só para tirar. Mas é assim, gente, a gente precisa saber que tem dificuldade, a gente precisa vencer essas dificuldades. Né? Se eu sou o educador que eu sou hoje, não é porque eu sou bonito, porque eu tenho esse rostinho bonito, não. É porque eu batalhei para isso. Mas porque assim, cara, a gente precisa ir atrás dessas coisas. Então, que as pessoas pudessem pensar nisso assim, olha, eu tenho dificuldade e hoje é sempre mais fácil. As coisas não estão tão difíceis quando a gente vivenciou, não. Para você ter uma ideia, quando eu morava no sítio que estudava aqui na cidade, eu vinha a pé todo dia, não tinha um carro para ir buscar, não, era a pé. E quando era à noite, que aí era eu e uma irmã, você tem uma ideia do que é ir daqui para o Clarão, numa estrada escura, que não tem energia no caminho, né? Mas a gente tinha que ir, amigo velho, quando a gente via de noite aquele pé de rosaceira segurando que pensava que era uma pessoa, aí o negócio arrochava, velho. Se não tivesse o negócio pronto, né? Mas isso tudo foi importante para eu ter essa compreensão e eu poder fazer a minha profissão com mais clareza e com mais consciência de que eu não tive nada fácil. E aí eu preciso dizer às pessoas, olha, a gente tem que batalhar para conseguir as coisas, porque o que cai do céu é chuva e ultimamente tá raro a chuva também, né? O inverno tá pouco. Mas é isso. Então, para a última questão, qual é a sua mensagem para todas as pessoas que vão ter acesso a essa pesquisa, a essa futura geração que está chegando agora? Qual é a mensagem que você pode deixar para a gente? Pode olhar para a câmera ali. Estudem. Tem um poema de Bertolt Brecht, que é um poeta alemão, que ele diz assim: aprenda o mais simples para aqueles cuja hora não chegou. Nunca é tarde demais. Aprenda o ABC. Não basta, mas aprenda. Então eu quero dizer assim, estudem, vão atrás do conhecimento. Chegar na escola, tem só uma pesquisa, aí você precisa de mais coisa, vá atrás. Aproveitem que a internet está aí, os celulares estão aí à disposição. Peguem tudo isso a favor de vocês. Não se percam com os jogos, com os gatinhos, os betezinhos, não sei o que não. Vão atrás de conhecimento.
Mesma coisa na universidade. Eu tenho uma aula hoje, o professor chegou, conversou pouco, tal, mas professor, onde é que eu posso ir mais além? Olha, tem livros bons, tem filmes bons. Estudem, aprendam, é o que importa. Conhecimento é poder. Se você é uma pessoa que tem conhecimento, as pessoas vão olhar para você de outro jeito. Aprendam, isso que é importante. Estudem, de manhã, de tarde, de noite, toda hora que você puder, estude, é o que conta. Certo? E é isso. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço.